A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Salmos, capítulo 37, 17 e 18, está escrito assim: Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra das suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor do que tem coração quebrantado e os salva os contritos de espírito. Para entender esse versículo, primeiro a gente precisa entender o que é quebrantado, né? Na Bíblia, quebrantado significa estar arrependido, é ter humildade diante de Deus. É um processo que envolve rendição, né? Se render à própria vontade é uma vontade superior. É como se a pessoa estivesse dizendo assim: Deus, sozinho eu não consigo, eu sou errante, me perdoe porque eu não te ouvi antes, agora eu estou aqui rendido e a tua vontade prevaleça sobre a minha vida. É como se a pessoa estivesse dizendo isso. Também o texto vai falar sobre o contrito. Seria praticamente a mesma coisa que quebrantado. O coração contrito é um coração arrependido, sente culpa, remorso, pesar, por ter feito algo a alguém, por ter ofendido alguém, por ter errado, né? E é um estado de espírito que a pessoa sente vergonha, sofre e deseja mudar de vida, ser outra pessoa, não ter mais esse comportamento. Olha que interessante, né? Já desmistificando a imagem que as pessoas que amam a Deus, que as pessoas fazem das pessoas que amam a Deus, dos crentes em si, podemos dizer assim: o crente é chato, o crente se acha perfeito, o crente não é perfeito, mas ele diz que é, né? São tantos adjetivos que a gente escuta por aí sobre o crente, e realmente existe crente chato, realmente existe crente que se acha, né? Mas aqui falando sobre o cristianismo, acontece esse preconceito não só na área do cristianismo, mas em várias áreas da vida do homem. O que eu quero dizer é que se Deus ama o pecador, aquele que sabe que é pecador, que entende que precisa de Deus para viver, de onde é que tiraram essa ideia de que o crente tem que ser perfeito? Olha, eu já quero te pedir desculpa, né? A você que está aí ouvindo, se a igreja alguma vez te feriu pela professa santidade, né, que ela diz ter, essas pessoas não conhecem a Jesus verdadeiramente. A palavra diz que o crente é santo, ele é considerado santo devido à submissão a Deus, jamais por mérito, jamais porque ele se tornou alguém perfeito, mas ele é considerado por ser submisso. Nós somos pecadores e seremos pecadores até a volta de Jesus. Se alguém está dizendo ao contrário, essa pessoa não está em Cristo. Pecado não é um conjunto de regra que Deus inventou, sabe? Para que a gente seja obediente. Não é nada disso. Deus, ele nos alerta sobre o pecado, porque o pecado, ele naturalmente ele traz consequências desastrosas para a nossa vida. Então, toda vez que na palavra de Deus se alerta sobre o pecado, não é porque ele desejou inventar um conjunto de regras só porque ele é Deus. Não é isso. Esse alerta é para que a gente fique atento ao que o pecado faz para nós. Ele nos alerta porque o pecado faz mal para mim e faz mal para você. E nós somos preciosos para ele. A gente é criação de Deus. Deus sempre fala de pecado com a finalidade de proteção. Pecador é quem erra, mas que assume a sua tendência, a sua dificuldade, que busca melhorar, que luta contra o pecado, que tenta lidar contra o pecado. E essa pessoa que é pecadora, ela entende que precisa diariamente de Deus para conseguir lidar com o pecado. O problema não é o pecado. O problema é quando o pecado se torna iniquidade. E a partir desse momento, Deus não tem mais espaço para agir na vida dessa pessoa. E quando é que o pecado se torna iniquidade? A partir do momento em que nós normalizamos aquilo que Deus condena. É quando vamos dar um exemplo, eu falo mal de alguém e aquilo já não me incomoda mais, aquilo não me dói mais. É quando eu invento uma mentira
e aquilo lá não me incomoda, a minha consciência não me acusa, aquilo não dói mais. É quando eu prejudico outra pessoa, mesmo sabendo que eu estou fazendo errado, e aquilo lá não me incomoda. Nesse momento, o pecado ele se tornou iniquidade, porque quando ele é pecado, sempre há aquela vozinha que nos desperta, você está errado, você não deveria ter feito isso. Existe um sentimento de cobrança, de culpa, de arrependimento. Quando esse sentimento deixa de existir, o nosso pecado se tornou iniquidade. E por isso que a Bíblia vai falar lá no texto que eu citei sobre o coração quebrantado, sobre o coração contrito. Nós somos errantes. Existe em nós o que nós chamamos de semente adâmica, ou seja, a semente do pecado. Nós nunca seremos perfeitos enquanto Jesus, que é perfeito, ele não vier e sarar a nossa terra. A igreja não é perfeita. As pessoas não são perfeitas. As pessoas que se acham perfeitas, elas são mais imperfeitas ainda, por terem essa concepção errada sobre si mesmas. Não deixe que o padrão de pessoas imperfeitas afaste você do propósito de Deus. Não é sobre ser crente, é sobre paternidade. Você tem um pai. O pai te ama, perdoa, ajuda, consola, dá direção, novas oportunidades, recurso. O pai está ali para você a todo tempo. E você aí, às vezes, distante do pai por causa de um irmão que se acha melhor que você. Para Deus não tem diferença, somos todos iguais, somos todos criação dele. Pega o teu pai de volta para você. O que o pai tem para viver com você é diferente do que ele vive com o irmão. Não deixe que a imperfeição das pessoas te afaste daquele que é perfeito. Amém? Recebe essa palavra. Tenha um dia abençoado.